Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo, fique à vontade. Nós vamos falar aqui de política. Você sabe que a política mexe na sua vida, define a sua casa, a educação do seu filho e o seu futuro. Pois é, e nós estamos aqui exatamente para comentar os fatos da semana, o que foi importante e o que será importante aí no projeto político do país. Há disputas entre o governo, o Congresso Nacional, com a ênfase ali com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, mas a vida política anda. Nós hoje aqui estamos com o senador Eduardo Gomes, ele é do PL de Tocantins, presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital. É uma novidade, né, senador? Direito Digital numa comissão permanente do Senado Federal. Vamos tratar aqui de assuntos modernos, como inteligência artificial, streamer, direito autoral, no atual momento do novo mundo da comunicação. Senador, projeto do senhor, primeiro seja bem-vindo, muito boa noite, obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país. O seu projeto sobre streamer foi aprovado. É uma situação meio técnica, mas muito importante. Zé Maria, primeiro, boa noite a você, a todos ligados na Jovem Pan, essa televisão revolucionária, né, que com apenas 2 anos tem transformado o leque de opções de informação à população brasileira. O projeto que acabei de relatar na Comissão de Assuntos Econômicos de maneira terminativa, que regulamenta o vídeo sob demanda no Brasil, versa sobre um ambiente que visa, de maneira muito clara, dar aos produtores independentes, aqueles produtores de conteúdo, remuneração e espaço no universo digital, no universo do aproveitamento das plataformas, inclusive aquelas que são operadas diretamente por vídeo. Então, nós tivemos um debate muito intenso, ela agora vai para a Câmara, mas é importante deixar claro que nós ouvimos mais de 120 instituições, produtores independentes, governo, Ministério da Cultura e, recentemente, na última sessão, um parecer sobre a segregação do ambiente, do ecossistema de vídeo sob demanda, com a resposta da Ancine, falando que dentro de pouco tempo teremos aí também o recolhimento do recurso da Ancine, né, do recurso do Condecine, através das plataformas, através das empresas de radiodifusão, dos produtores, para a remuneração de produtores independentes, para geradores de conteúdo. O mundo está muito rápido e oferecendo conteúdos em todas as plataformas, mas há uma preocupação premente. A máquina não é autora de nada, a máquina reproduz aquilo que o ser humano criou. O poeta, o compositor, o cantor, o artista, o roteirista, e isso tudo precisa ser levado em conta, que afinal de contas é isso que é transmitido para todos que usam a televisão. Eu sei que o senhor estudou muito isso aí, ouviu vários setores, mas é importante dizer que a propriedade intelectual, ela parece abstrata, né? Uma poesia, um vídeo, um filme, uma fotografia, mas é uma produção, ou seja, é uma propriedade de quem produziu. E muito se relega a segundo plano, não tem que pagar isso, mas é como deixar de pagar, por exemplo, por um carro que foi fabricado por alguém. Exatamente. Quer dizer, existe essa dificuldade, né, senador, de entender que uma propriedade intelectual é uma propriedade como qualquer outra. Temos um exemplo clássico daquelas pessoas que acham, alguns pensam que é a mesma coisa você ir a um ambiente com música ambiental, ou um restaurante, um hotel, tudo, e muitos resistem a pagar direitos autorais, mas no momento em que são colocados numa realidade em que não existe som nenhum, reclamam e pedem que seja colocada uma música ambiente. Então é uma coisa que não é que ela tenha um valor abstrato nem subjetivo, mas é preciso mensurar que todo o serviço utilizado de propriedade intelectual, de geração de conteúdo, precisa ter o seu direito reconhecido. Então, a gente vem fazendo isso de maneira gradativa. O projeto foi aprovado no Senado de maneira terminativa, mas vai à Câmara. Vai à Câmara, né? E ele trata do direito, basicamente... do ambiente de vídeo sob demanda.
que devemos pagar, o que é o vídeo, por exemplo, com relação às plataformas, o vídeo produzido em casa, que teve grande repercussão, mas teve autoria incidental do cidadão, da cidadã, de maneira isolada, e aquelas produções que dependem de um outro aparato que, da mesma forma, ou de forma muito maior, repercutem na rede, repercutem na televisão e até hoje não são remuneradas. Então, estamos, aos poucos, entendendo um pouco dessa vida que precisa ser levada com o ambiente digital. O senhor tocou num ponto muito importante, é sobre a inteligência artificial e o uso do que está aí. Inteligência não cria, inteligência artificial reúne de uma maneira geral e deglute isso e joga de novo, né? Para um novo produto, mas esse produto usou bases de propriedades intelectuais. E o senhor está relatando um projeto muito importante sobre a inteligência artificial. E as ideias se encontram, né? Como controlar a inteligência artificial, se é que é possível? Bom, primeiro é importante, depois de um ano estudando o assunto, o trabalho que foi feito inicialmente no projeto do deputado Eduardo Bismarck, relatado pela deputada Canziani. Esse projeto foi ao Senado. O presidente Rodrigo Pacheco apresentou um substitutivo e criou uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Vilas Boas Cueva, relatado e secretariado pela professora Laura Schertel, e vários juristas do Brasil, especialistas, e chegou-se a um resultado que agora está sob análise de uma comissão especial, que é presidida pelo senador Carlos Viana, e eu sou o relator. Posso lhe dizer que dos assuntos mais desafiadores da minha vida política, porque inteligência artificial é aquele assunto que você conversa com um especialista hoje, daqui a um mês o especialista sabe menos, porque o assunto se transformou, evoluiu, mas, sobretudo, a gente tem aprendido recentemente, agora que já chegou a hora de votarmos um relatório prévio, mandarmos para a Câmara, analisarmos o trabalho conjunto de Câmara e Senado, essa é uma intenção, para que o Brasil tenha o seu marco regulatório da inteligência artificial. Uma coisa é certa, o maior risco é não correr risco, porque se você não corre risco, alguém de fora vai pegar os seus dados, correr risco e vender esse risco para você. É tipo um seguro, né? A impressão que eu tenho é que a internet, hoje, ela é 20% do que será no futuro. E a inteligência artificial é menos de 2%. Nós estamos apenas no início, né? A inteligência artificial não existe da forma como será. E como, senador, regulamentar uma situação assim, que nem existe de fato? Nesses últimos seminários que eu tenho participado, eu tenho feito uma pergunta que incomoda muita gente, mas é preciso ser feita. A primeira pergunta que eu fiz num workshop que participei na semana passada foi se alguém ali, e tinha uma plateia de juristas, conhecia algum crime especificamente digital que não fosse crime na vida comum. Até agora não conseguiram responder, porque tudo que é crime fora do ambiente digital é crime, sim, no ambiente digital. Então a gente precisa ter uma coisa que não vai ficar escrita em lei. Mas o ponto principal da inteligência artificial é o bom senso. É o bom senso, é o princípio, é aquilo que a gente chama de base principiológica, de entendermos o ambiente digital como um ambiente que nós acessamos, mas que os nossos filhos, os nossos netos acessam, um ambiente que precisa dar resposta objetiva às necessidades do cidadão e que tem o seu limite. Olha um dado curioso, Zé Maria, você que gosta muito também de cultura. As empresas de TI no mundo e de inteligência artificial têm contratado majoritariamente, nessa fase agora, pessoas mais maduras, acima de 55 anos. E é difícil entender isso, mas por quê? A máquina só vai responder aquilo que for perguntado. E essas pessoas têm um vocabulário muito mais rico do que essa nova geração que está ligada diretamente à internet, diretamente ao ambiente digital. Portanto, é uma questão de equilíbrio, bom senso. E como se encontrou o Brasil nesse contexto mundial sobre esse assunto, inteligência artificial? O Brasil tem, e depois nós vamos ter oportunidade de falar sobre política, inserções, mas o Brasil tem uma população absolutamente antenada e às vezes até subestimada com relação à interação digital. Basta darmos o exemplo que foi muito criticado
aqui na Jovem Pan, na imprensa nacional inteira, havia muita suspeita sobre a eficiência do Pix. E rapidamente nós transformamos o Pix, que foi instalado na época da pandemia, num case de negócio absolutamente exitoso, que ultrapassou todas as campanhas preconceituosas por interesses econômicos, e hoje aconteceu o contrário. Os bancos recorreram ao Pix para sobreviver. Está ameaçando o cartão de crédito, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É um método compreensível, popular. Portanto, inteligência artificial no Brasil, ela tem uma visão como um grande mercado consumidor, mas também desenvolvedor. Não é difícil a gente colar nas histórias de sucesso de inteligência artificial pelo mundo a participação de pelo menos um brasileiro. Foi isso que aconteceu lá na criação do Twitter. No Bina, né? Então, projeto brasileiro. O Bina, então assim... as formas de pagamento que aumentaram muito. O difícil agora é dinheiro para transferir, para pagar, né? Então a gente precisa ficar atento, nós temos muita gente talentosa. Senador, e esse projeto sobre inteligência artificial, ele está cruzando, porque o presidente da Câmara colocou esse assunto, né, com o projeto das fake news, que é uma grande polêmica. O Congresso quer regulamentar, não as fake news, mas quer regulamentar as plataformas digitais. Pelo menos colocar nome nas pessoas, o CPF de quem fala. Mas há limites ali, tanto na inteligência artificial como na regulamentação das plataformas. De que forma regulamentar, colocar regras sem impedir o desenvolvimento e sem impedir ou colocar um tipo de censura? Eu tenho um excelente relacionamento com o presidente Arthur Lira. Fui líder do governo durante 3 anos e 3 meses no Congresso Nacional. Convivi muito com o nosso presidente Arthur Lira e tenho conversado com ele e entendido que, mesmo com a tramitação bicameral de algumas iniciativas na Câmara e no Senado, nós devemos conversar permanentemente. Não vai ser fácil a gente encontrar equilíbrio, porque é preciso que haja um tempo para amadurecer alguma proposta. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui há muito tempo, e nos últimos meses mais ainda, sobre a questão de regulamentação de fake news. Eu espero que seja uma regulamentação de fake news e uma regulamentação, profissionalização e uma coisa muito atenta com relação à autoridade que a fiscaliza. Porque se qualquer pessoa, qualquer cidadão comum do Brasil hoje consegue encontrar no ambiente digital 2, 3, 4, 5 reportagens similares que têm tratamento diferente da fiscalização. Senador, então a autoridade também deve ser regulada. Muitos reclamam aí da regulamentação. Mas veja bem, nós aqui na TV somos altamente regulamentados, né? Tem regulamentação para tudo, contratação de profissional, tempo de exposição disso, tempo de exposição daquilo, o regional, taxas, o preço para transmitir, né, que é a outorga, enfim, nós em rádio e TV somos assim. E as plataformas não, elas andam sozinhas, então a ideia, ou levamos esse meio aqui para a situação das plataformas, que são nossas concorrentes, futuro, o mundo da comunicação, ou traz as plataformas para a nossa condição, né? Eu acho, Maria, que o que acontece? Não é mensurável o valor de uma revolução. Porque as plataformas que conseguiram, no primeiro momento, foi um ambiente específico, por isso chamam plataformas, e um conjunto de produção de conteúdo e de produtos que interagiram rapidamente de maneira majoritária com a população. A radiodifusão no Brasil, a telecomunicação, ela começa também a se movimentar através, agora, recentemente, tive com o ministro das Comunicações, ministro Juscelino, no lançamento da TV 3.0. Então, há TV e tecnologia embarcada nas televisões, há televisões embarcadas nas plataformas dos computadores. Sim, Eu acho que nós vamos partir para um grande ambiente de ajuste. Isso não ocorre de maneira rápida, mas também não ocorre com anulação. A frase é do senhor, de que um momento em que não saberemos onde é a plataforma, onde é veículo tradicional, né? Porque as televisões estão respondendo a termo, e quando a gente falou também, só apenas por uma observação na questão da fake news, e também dos modelos de espaço para condição igual de informação, eu faço sou obrigado a fazer aqui um registro público da disciplina
da TV, da Jovem Pan News, que é a televisão brasileira que nasceu com a prerrogativa e com o regulamento de ter sempre alguém contrapondo na bancada. Isso religiosamente, Sim. Mesmo que algumas pessoas não concordem, mesmo que algumas pessoas pensem diferente, mas isso é uma regra interna que, na minha opinião, tem que obedecer e tem que ser reconhecido por aqueles que fiscalizam. Então, é isso que eu estou falando. Com relação a fake news, a gente vai chegar num momento em que é preciso também que seja responsabilizada a autoridade fiscalizadora. Porque a gente não pode ficar no critério subjetivo permanentemente. Porque senão você fiscaliza um, cancela um, anula um, tira o conteúdo. Esse é o grande problema. Mas mesmo assim, eu acredito que a gente só resolve com bom senso, com diálogo, com respeito e tornando o ambiente digital um ambiente mais sadio. Eu me lembro que o primeiro meio que fez uma autorregulamentação foi o meio de publicidade, né? Publicidade fez uma espécie de programa e um estatuto de autorregulamentação. Isso foi um ponto muito importante. E a gente não vê isso nas plataformas digitais e nem pode transferir para essas plataformas uma autorregulamentação. Toda novidade, ela precisa de regulamentação. O carro era um brinquedinho que alguns paulistas foram lá, os barões do café, compraram nos Estados Unidos e trouxeram. Um carro, 2 carros, aí começaram a atrapalhar os veículos de comunicação verdadeiros, que eram as carroças. Aí disseram, olha, precisamos regulamentar. Mão contra mão, sinal de trânsito, autorização para dirigir, e não censurou o carro, mas regulamentou. Assim, o drone e outros meios novos, né? Então, é natural que se regulamente. O que é preciso ficar de olho é não censurar, né? O que eu digo, há riscos... O rádio não era regulamentado. Sim. Depois foi proibido o uso na campanha, lá em 1931. A gente precisa regular a tempo, a termo e com muita inteligência, porque inteligência artificial, plataforma, esses riscos eles são inerentes ao seu desenvolvimento. Então, sempre prevalecerá a necessidade de bom senso. A gente tem conversado com todos os partidos, tem conversado com outros países, bem sabendo que inteligência artificial não há uma necessidade de que você seja o primeiro a regular, você tem que regular bem. Porque, a rigor, os que fizeram isso de maneira mais apressada... Já existem algumas. Né? Na Europa, os Estados Unidos agora editaram um decreto longo. Né? Veja como é difícil a matéria. Na Europa, a primeira regulamentação foi questionada. A segunda, que saiu agora há pouco, ela está mais consistente, mas ainda está questionada. E nos Estados Unidos, que é uma democracia consolidada, o presidente Joe Biden decretou, fez o Executive Order, que é o decreto que regulamenta, com 92 páginas, o maior da história dos Estados Unidos, porque não havia consenso ainda com relação ao Congresso, e deve soltar agora o segundo decreto. A Inglaterra está preparando uma regulação que pode ser muito importante pela tradição regulatória que a Inglaterra tem na história do mundo. Então, nós estamos na expectativa e esperando. Nós teremos agora, no final do ano, o G20, que o Brasil apresente no G20, já que o presidente Lula é o presidente do G20, e o presidente Rodrigo Pacheco será o presidente do parlamento do G20. Então, nesse encontro em novembro, a gente pretende apresentar já consolidada, aprovada, essa nova legislação e o regulatório e a regulamentação da inteligência artificial. Pois é, senador, nós estamos agora num momento político. O senador é um experiente em política, um grande articulador aqui do Congresso Nacional, veio do Tocantins aí no primeiro mandato como deputado federal, já se despontou, foi logo para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, fez uma carreira boa na Câmara e agora é senador da República, tem uma vasta experiência política. E de lá para cá houve mudanças aqui nesta balança, né, de contenção entre os poderes. A gente vê hoje que o Congresso está reagindo a certas posições e decisões do Supremo Tribunal Federal. Foi aprovada a PEC das drogas, né? É o presidente do Congresso apresentando a emenda à Constituição com a assinatura de dos líderes dos partidos, ou seja, uma emenda fortíssima, dizendo qualquer quantidade, porte ou posse de drogas é crime, e isso vai para a Constituição. É um contraponto a possível decisão do Supremo de descriminalizar, né? Como é que o senhor vê aí essa reação do Congresso? Eu acho que é uma reação e acho que é um ambiente que precisa ser desmistificado, que é o ambiente da informação instantânea.
Não exatamente o Congresso legislou, porque soube de uma movimentação do Congresso, mas entendeu o presidente Rodrigo Pacheco e aqueles que assinaram a PEC juntos, que era preciso reafirmar aquilo que estava sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. É possível discordar com respeito, é possível discordar e esse é um no caso? Entendimento. Esse é um caso porque, veja bem, se parte do Congresso Nacional, especialmente os senadores, entendia que essa questão do porte de droga, de uma quantidade específica, já estava definido em lei. Houve um questionamento objetivo do Supremo Tribunal Federal para julgamento. Então, o Congresso Nacional, conhecedor disso, vai e reafirma a legislação de forma mais contundente. Isso é menos dramático, na minha opinião, do que se imagina. É preciso entender que hoje as pessoas, os poderes, se entendem por meio de informação e só chegam, a fim e a cabo, a uma briga específica, pontual, se faltar diálogo. E o diálogo é que não pode faltar. Sempre haverá um questionamento, mas a gente confia sempre no diálogo. Eu costumo dizer, senador, que a democracia, ela é assim, ela gira. Não existe o ponto final, não existe o poder moderador dos reis absolutistas, né? Quando o Supremo define um ponto, e seria a última palavra, o Congresso pode apresentar uma emenda constitucional e o debate é reiniciado até chegar de novo no Supremo. Existem pelo menos 6 pontos em que o Congresso e o Supremo estão em sentidos opostos. Eu citaria alguns, por exemplo, o do aborto, né? A descriminalização do aborto. O senador Magno Malta apresentou uma emenda que está sendo debatida. Também a história do marco demarcatório para terras indígenas, né? Marco temporal das terras indígenas. Também os poderes do Congresso Nacional, né? As competências e as prerrogativas dos deputados e senadores. E também um grande debate que está reiniciado, que é a autonomia, o foro privilegiado, né? Foro por prerrogativa de função. Esses assuntos são atritos leves e debates. O senhor acha que isso vai prosperar no Congresso Nacional, esses pontos? Eu acho que, pessoalmente, acho que haverá um momento de análise mais profunda sobre esse ambiente e também não será a última vez que o Senado vai pensar uma coisa, o Executivo vai pensar outra e o Supremo vai pensar outra. Na história, esse tipo de reparação, de discussão, ela é salutar, ela é democrática. O que ocorre é que nós vimos aí de um tempo ainda de uma ressaca eleitoral, tempo de muita intransigência de todos os lados e muita dificuldade de diálogo no Brasil, que não é diferente no mundo inteiro, porque passamos todos nós, no mundo inteiro, por uma pandemia desconhecida. Então, é normal que a gente reaprenda no diálogo, mas é uma pena que, enquanto se discute isso, alguns oportunismos, algumas situações pretendem permanecer esse clima de dificuldades, até de maneira, na minha opinião, né, pessoal, de maneira ineficiente. Porque enquanto a classe política e os poderes debatem naquilo que atinge no máximo 5% do eleitorado brasileiro, 95% do eleitorado brasileiro já sabe o que faz. Está lá recebendo o Bolsonaro, fazendo política com o Bolsonaro, os outros estão lá com o presidente Lula. Então, assim, o ambiente real, da vida real das pessoas, está muito vinculado à carestia de alimento, à dificuldade de entender os preços, à expectativa por salários melhores. Isso continua. As bandeiras políticas, elas continuam no mundo externo a isso que nós estamos discutindo aqui. E é impressionante como a população brasileira toda enxerga e muitos políticos não enxergam isso. Muito esquisito isso. E nós já entramos, está ainda de bastidores, numa disputa muito forte no Congresso Nacional, pelo domínio das mesas diretoras da Câmara e Senado, né? Quando o deputado e o eleitor viram massa de manobra, viram eleitores. E no Senado Federal, senador, há uma conversa de bastidores de que Davi Alcolumbre teria conversado com os partidos de oposição e prometido uma posição muito mais firme, né, na defesa das prerrogativas do Congresso Nacional, que eu entendo que é um dever. Está na Constituição que o presidente no poder tem que defender as prerrogativas do poder. Há esse acordo, há esse entendimento que o Davi Alcolumbre será o próximo presidente do Senado e terá essa força de defender as prerrogativas do Congresso e enfrentar o Supremo?
Bom, primeiro, eu pessoalmente vejo vários senadores com condições de disputa à presidência, mas evidentemente que pessoalmente vejo o presidente Davi Alcolumbre como favorito, porque recentemente foi presidente, tem trânsito em vários segmentos do Senado, com vários parlamentares de vários partidos, e vejo que essa construção de autonomia, independência dos poderes com um funcionamento harmônico, isso será sempre perseguido por todos. Agora, como repito, e talvez fale isso uma coisa hoje que não tenho falado muito, mas falei com um parlamentar da oposição que é meu amigo, e falei para ele, olha, eu acho que vocês estão errando o dia de janeiro, porque a população brasileira está preocupada com o 1º de janeiro, que 1º de janeiro o governo tomou posse. E muita coisa que foi prometida na campanha não foi cumprida. Então, esses ambientes, essa ressaca eleitoral, ela tem uma resposta da população que ela independe da interpretação política e partidária que nós estamos fazendo. Pode fazer qualquer pesquisa no Brasil que o eleitorado está extremamente dividido e... Continua, né? E hoje existe uma coisa... A diferença foi muito pequena. E hoje existe uma coisa histórica no Brasil, que desde da eleição de 89 nunca tinha acontecido e nunca aconteceu no país. Nós temos um ex-candidato a presidente que tem mais de 50% das intenções de voto no Brasil inteiro, sem ter nenhum cargo público e todo dia sendo aí perseguido e questionado e absolutamente bem recebido pela população brasileira, aonde quer que vá. Pois é, e eu já vejo ali algumas pessoas se movimentando. O governador daqui do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que traz um discurso forte na segurança pública, né? É um candidato, está se movimentando. O Zema, lá em Minas Gerais, outro candidato forte, né, que não pode ser reeleito. E todo mundo lembra do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E tem também o governador do Rio Grande do Sul. Enfim, alguns nomes. Qual é a sua projeção? O que o senhor vê para 2026? Eu vejo todo o grupo de centro-direita do país absolutamente vinculado a uma figura de liderança, uninominal, né? Jair Messias Bolsonaro. Mas ele está inelegível. Bom, mas não parou de recorrer, a população não parou de questionar qual o motivo da sua inelegibilidade, e isso é democrático, isso está no direito de defesa, no direito do cidadão. Então é possível que tenhamos uma outra realidade em 2026 e todos esses nomes que nós falamos aqui, que são nomes respeitáveis... Você tem falado com ele? Tenho falado com ele. O Brasil tem conversado com ele. Ele ainda não jogou a toalha? Não, o Brasil todo tem conversado com o presidente Bolsonaro aonde quer que ele vá. Ele não consegue pegar um avião sem tirar 50, 60 fotografias dentro do avião e nas ruas. Então, todos esses nomes que nós falamos aqui são nomes que precisam ser respeitados, são nomes de grandes líderes nacionais, como o presidente, como o nosso governador Tarcísio, como o governador Ronaldo Caiado, governador Ratinho, né, líderes muito fortes desse campo político do Brasil, mas, afinal de contas, todos nós somos satélites, porque existe um processo vigoroso de afirmação de liderança, nunca visto antes no Brasil. Afinal de contas, temos 2 líderes hoje na presidência da República e outro que continua ainda no ambiente eleitoral, porque a população assim quer. Não é uma vontade pessoal, não é uma vontade pessoal única do presidente Bolsonaro. Acontece que onde ele vai, o povo vai atrás para conversar com ele. Senador, houve uma mudança na política muito importante, né? Nós acompanhamos, eu digo nós, porque o senhor já está há bastante tempo aqui no Congresso Nacional, acompanhamos o Congresso de antes, o Executivo de antes, o Supremo de antes, e a gente vê que o Congresso Nacional cresceu muito. Primeiro pela força do dinheiro, o orçamento, dominou o orçamento da União e dominou a pauta política. Hoje o Congresso aprova projetos do próprio Congresso e não mais 85% dos projetos do Executivo. O que aconteceu que o Congresso se empoderou tanto? Zé Maria, primeiro a informação direta, a forma como desenvolver o mandato. Hoje você se comunica com milhares de eleitores do seu estado todos os dias, isso não ocorria antes. Então os políticos estão muito mais presentes no dia a dia, mesmo que de vez em quando mais distantes pessoalmente, fisicamente das suas bases, mas com as suas ideias todos os dias frequentando os municípios brasileiros. A questão do orçamento, que deu independência, e é importante dizer isso, independência linear, oposição e situação, deputados e senadores de todo e qualquer partido. É engraçado isso porque esse debate já vinha há muito tempo, mas o Legislativo dependia 100% do Executivo para receber recursos, mas hoje não. O que acontece?
A gente lembra de ver nos Estados Unidos, permanentemente, qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos um pouco mais forte, o presidente da República tem que ir pessoalmente ao Congresso Nacional, e não através de assessor, e não através de ministro, para discutir o orçamento, aonde o orçamento nos Estados Unidos é coordenado pelo Congresso Nacional. Muito bem, esse é o debate da política e das entranhas políticas daqui de Brasília, o Planalto Central do país. Senador, muito boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, uma conversa muito boa. E obrigado a você que está aqui nos acompanhando, viu? Fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.